nossos dias. Okay, so we're going to turn first to Genesis chapter 6 Vamos abrir primeiro em Gênesis, no capítulo 6, and verse 3 e no versículo 3, and verse 5. e também o versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículos 3 e 5. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. In 2 Thessalonians chapter 2 E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, and verse 7. versículo 7. 2 Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. This verse is talking about the Holy Spirit. Este versículo está a falar acerca do Espírito Santo. Today, the Holy Spirit is restraining the wickedness of men. Hoje, o Espírito Santo está a restringir a iniquidade, a maldade humana. The verse in Genesis talks that he strives with men. Em Gênesis, nós lemos que o Espírito com que luta com o homem. Is trying to help men see they should not be wicked. Mostra que o Espírito Santo está a tentar mostrar ao homem que ele não deve ser mau. But men are wicked. Mas os homens são maus. And the Holy Spirit will not allow the wickedness to get too out of control. O Espírito Santo não vai permitir que a iniquidade, a maldade saia do controle. As bad as things have been and are today, Sejam elas tão más como foram e estão e continuam a ser nos nossos dias, they can get worse. mas ainda podem piorar. So the Holy Spirit restrains the wickedness of men. Então o Espírito Santo, ele restringe, ele limita a maldade humana. Number 2, the Holy Spirit inspires Scripture. Número 2, o Espírito Santo, ele inspira a Escritura. 2 Peter chapter 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, verses 20 and 21. versículos 20 e 21. Segunda de Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Timothy chapter 3 2 Timóteo, capítulo 3, and verse 16. versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. The Word of God was written by men, A palavra de Deus foi escrita por homem, but the Spirit of God inspired those men to write what they wrote. mas o Espírito de Deus inspirou esses homens para eles escreverem o que eles escreveram. So it wasn't men's thoughts that were being written. Então não foram pensamentos de homens que foram escritos. It's God's thoughts. São pensamentos de Deus. Foram So pensamentos the de Deus. Holy Spirit used men to write down God's word. Então o Espírito Santo usou homens para escreverem a palavra de Deus. Number 3, Número 3. the Holy Spirit convicts people of sin. O Espírito Santo, ele convence pessoas do pecado. John chapter 15 João, capítulo 15, and verse 26. versículo 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. This verse says that the Holy Spirit is the Spirit of truth. Este versículo diz que o Espírito Santo é o Espírito de verdade.
Now look at chapter 16, John 16, Agora vamos olhar para o capítulo 16, verses 7 to 11. do versículo 7 até ao 11. 16, de 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não o vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. The Holy Spirit is making the message of the Word of God clear. O Espírito Santo está a fazer com que a mensagem de Deus seja clara no mundo. It is possible to read God's Word É possível ler a palavra de Deus and understand nothing. e não entender nada. But the Holy Spirit can make the Word of God clear. Mas o Espírito Santo pode tornar a palavra de Deus clara. The Word of God is communicating truths from God. A palavra de Deus está a comunicar verdades de Deus. What truth is the Holy Spirit trying to make clear? Qual é a verdade que o Espírito Santo está aqui a tentar tornar clara? It is the truth about sin É a verdade acerca do and pecado, about righteousness é acerca da justiça, and about judgment. é acerca do julgamento. That's found in John chapter 16 and Isso. verse 8. Que encontramos no capítulo 16, João 16, versículo 8. Man needs to see what sin really is. Os homens precisam ver o que o pecado é realmente. And man needs proof that Christ can save people from sin. Os homens precisam de provas de que Deus, que Jesus Cristo pode salvá-los dos seus The pecados. resurrection of Christ proves the righteousness of God. A ressurreição de Jesus prova a justiça de Deus. If Jesus Christ was not righteous, he would not be able to rise from the dead. Se Jesus Cristo não fosse justo, ele não teria sido capaz de ressuscitar dentre os mortos. The payment of sin is death. O pagamento do pecado é a morte. And Jesus Christ died to be the payment. Jesus Cristo morreu para ser o pagamento por causa do pecado, But he was righteous. mas ele era justo. And his resurrection was proof of his righteousness. E a sua ressurreição foi prova da sua justiça. And people need to be reminded that if we refuse to receive Christ as our Savior, E as pessoas precisam ser lembradas que se recusarem a receber Cristo como seu Salvador, we are going to face judgment. irão enfrentar o julgamento. And so these are the truths that the Holy Spirit wants to make clear. Estas são as verdades que o Espírito de Deus quer tornar claras. We are sinners. Nós somos pecadores. God is righteous. Deus é justo. Christ is righteous. Jesus Cristo é justo. And he paid for sin. E Ele pagou pelo And pecado. if you do not trust Christ, you will face judgment. E se tu não confiares em Jesus Cristo, tu vais enfrentar o juízo. It's easy for us to say it, É fácil nós dizermos, but people don't understand it, mas as pessoas não entendem isso. or they don't believe it. Ou então não acreditam And nisso. so the job of the Spirit of God is to make it real in people's lives, Então o trabalho do Espírito Santo é tornar isto real na vida das pessoas. to open their eyes to see that this is truth. Abrir os olhos delas para verem esta verdade. Now, Satan has already been judged. Agora, Satanás, ele já foi julgado. We read that in John chapter 12, verse 31. Nós lemos isso em João, no capítulo 12, versículo 31. And if Satan has been judged, E se Satanás já foi julgado, what chance or what hope is there for us escaping judgment? que chance é que nós temos, ou que esperança nós temos de escaparmos do If julgamento? we refuse the grace of God, Se nós recusarmos a graça de Deus, we will not escape judgment. nós não vamos escapar do julgamento. And so the Holy Spirit is trying to convince people of these truths. Assim, o Espírito Santo ele está a tentar convencer as pessoas destas verdades. Number 4, Número 4. the Holy Spirit points people to Christ and glorifies Christ. O Espírito Santo aponta para Jesus Cristo e ele glorifica Jesus Cristo. John 15, verse 25. João capítulo 15, versículo 25.
15, 25. I think that's the wrong reference. Não. Não deve ser esta. Verse 26. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. And then John 16, verse 14. Agora, capítulo 16, João 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. The Holy Spirit points to Christ O Espírito Santo aponta para Cristo and glorifies e Christ. glorifica-o. Therefore, the church should point to Christ Por isso, a igreja deve apontar para and Cristo glorify e Christ. deve glorificar Cristo. Therefore, you as a believer should point to Christ Por isso, tu, como crente, deves apontar para Cristo and glorify e Christ. glorificá-lo. If this is the job of the Holy Spirit, Se este é o trabalho do Espírito Santo, then it is also the job of the believer. é também o trabalho do crente. A church is to point to Christ. Uma igreja deve apontar para A Cristo. church is not to point to traditions. Uma igreja não deve apontar para tradições. A church is not to point to the Holy Spirit. Uma igreja não deve apontar para o Espírito A Santo. church is to point to Christ. A igreja deve apontar para Cristo. He is who we need for salvation. Ele é quem nós precisamos para a salvação. He is who we need for sanctification. Ele é quem nós precisamos para a santificação. He is everything to the believer. Ele é tudo para o crente. The job today of the Holy Spirit is to point people to the solution, who is Christ. O trabalho do Espírito Santo hoje é apontar para a solução, que é Jesus Cristo. Number 5. Número 5. He regenerates, the Holy Spirit regenerates and gives life. O Espírito Santo regenera e ele dá vida. Titus chapter 3 and verse 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavado regenerador e renovador do Espírito Santo. John 3:3. João 3, 3. João 3, 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. John 6:63. João 6, 63. 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. So the Bible talks about regeneration. Então a Bíblia fala acerca de regeneração. And the word of God has a part to play in regeneration. E a palavra de Deus tem uma parte a ser desempenhada na regeneração. In 1 Peter chapter 1 Em 1 de Pedro, no capítulo 1, and verse 23, versículo 23, we are born again not of corruptible seed but incorruptible through the word of God. diz que fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. So the word of God is important in regeneration. Então a palavra de Deus ela é importante na regeneração. And when we share Christ with others, we should share the word of God. Então quando nós partilhamos Cristo com outros, nós devemos partilhar a palavra de Deus. Because it's living and powerful and sharper than any two-edged sword. Porque é viva, é poderosa e é eficaz como uma espada de dois gumes. In regeneration, there is new birth. Na regeneração existe um novo nascimento. Jesus says to Nicodemus, you must be born again. Jesus diz a Nicodemos, tu tens que nascer de novo. In regeneration, there is a new nature. We are given a new nature. Na regeneração existe uma nova natureza, é-nos dada uma nova natureza. So in 2 Corinthians 5:17, Então em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
So regeneration brings a new nature, a new creation. Então a regeneração traz uma nova natureza, uma nova criação. And the fruit in our lives, the proof that the new nature is in us, that regeneration has occurred, is fruit in our lives. Então o fruto nas nossas vidas mostra, prova que houve uma regeneração, que houve um novo nascimento nas nossas vidas. All this is true. Tudo isso é verdade. But the Spirit of God is the one who gives life. Mas o Espírito de Deus é aquele que nos dá vida. And so we can read in 2 Corinthians chapter 3 Então nós podemos ler em 2 Coríntios, no capítulo 3, and verse 6. versículo 6. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. And 1 Peter chapter 3 Em 1 de Pedro, capítulo 3, and verse 18. versículo 18. 1 de Pedro 3, 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. So the Holy Spirit regenerates, gives life. Então o Espírito Santo, Ele regenera e Ele dá vida. Eu li 2 de Pedro, mas é 1 de Pedro, 1 Pedro. 1 de Pedro 3, 18. 1 de Pedro 3, 1 Pedro, não é? Yeah, 1 Peter. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Thank you. Okay, number 6. Número Is 6. that right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, He indwells, the Holy Spirit indwells believers. O Espírito Santo, ele habita nos crentes. Let's read Ezekiel 36 Vamos ler Ezequiel, capítulo 36, and verse 27. versículo 27. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Okay, so in the Old Testament, the prophet, God through the prophet promised a day when the Spirit of God would indwell. Então, no Antigo Testamento, através dos profetas, Deus profetizou que haveria um dia em que o Espírito Santo habitaria nos And crentes. this is what happens in salvation. E isto é o que acontece na salvação. When we are saved, the Spirit of God indwells the believer. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo passa a habitar o crente. That is what the Spirit is doing today. Isso é o que o Espírito está a fazer hoje. In salvation, He is indwelling. Não está a habitar nos crentes. So He convinced of God Então ele convence pessoas da verdade de Deus. that they are sinners and they need. São pecadores e que precisam de um Salvador. He opens the eyes of the blind Abre os olhos dos cegos so that they see there's no hope. para que vejam que não há esperança. He points people to the solution, that is Jesus Christ. E ele aponta para Jesus Cristo, a solução. There is found in Christ. Há esperança em Cristo. He regenerates the person. Ele regenera a pessoa. He brings into the sinner. Ele traz nova vida para o They pecador, pass from death unto life. para a vida. The Spirit gives life. O Espírito dá vida. He indwells the believer. Ele habita o crente. And so every believer has the Spirit of God. Então cada crente tem o Espírito de Deus. He is a gift from God. Ele é um dom da parte de Deus. Salvation is a gift from God. A salvação é um dom de There's Deus. so much involved in salvation.
Há tanto envolvido na salvação. Justification is a gift from God. A justificação é um dom de Deus. Redemption is a gift from God. A redenção é um dom de Deus. Forgiveness of sin is a gift from God. O perdão dos pecados é um dom de Deus. Reconciliation is a gift from God. A reconciliação é um dom de Deus. A mediator between God and man, Jesus Christ, he's a gift from God. O mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, é um dom de Deus. Regeneration is a gift. A regeneração é um dom de Deus. Deliverance from the power of darkness is a gift from God. A libertação do poder das trevas é um dom de Deus. And the Holy Spirit is a gift from God. E o próprio Espírito Santo é um dom de Deus. There are many more gifts from God. Há muitos mais dons de Deus. que vêm But da- all these things are gifts given to us by God in salvation. Mas todos estes são dons dados por Deus a nós na salvação. And so the Holy Spirit is a gift from God. Então o Espírito Santo é um dom de Deus. And He indwells every believer regardless of their spiritual condition. E por isso ele habita o crente independentemente da sua condição espiritual. Paul wrote a letter to the church in Corinth. Paulo escreveu uma carta à igreja em Corinto. And the believers there, they were very immature. E os cristãos, os crentes lá eram muito imaturos. And yet we read in 1 chapter 3 E ainda assim nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 3, and verse 16, e no versículo 16, do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? And so even in immature believers, the Spirit of God dwells. Então, até em cristãos imaturos, há o Espírito Santo a habitar. If the Holy Spirit does not dwell inside you, Se o Espírito Santo não habita dentro de ti, it is evidence of you not being in Christ. é uma evidência de que não estás em Cristo. Let's read that in Romans chapter 8. Vamos ler isso em Romanos, no capítulo 8, 9. versículo 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. If you are in Christ, then the Spirit of God is in you. Se tu estás em Cristo, o Espírito de Deus está em ti. How can a believer know that the Spirit of God is within him? Como é que o crente sabe que o Espírito está nele? Well, first, believe the Word of God, which tells you that He's in you. Em primeiro, acredita na palavra de Deus que diz que o Espírito habita em ti. And second, when we grow and we see progress in our lives, it is proof that the Spirit of God is in you. Em segundo lugar, quando há crescimento, quando há desenvolvimento da vida cristã, progresso, é uma prova de que o Espírito está a habitar em nós. And so in salvation, the Spirit of God indwells the believer. Então, na salvação, o Espírito Santo ele habita no crente. Number 7, Número 7, agora. 1 Corinthians chapter 12 1 Coríntios, capítulo 12, and verse 13. versículo 13. This tells us that the Holy Spirit baptizes the believer. Aqui lemos que o Espírito Santo ele batiza o crente. So what is the baptism of the Holy Spirit? Então, o que é o batismo It's do not Espírito Santo? It's not water baptism. Não é o batismo da água. Let's read it in 1 Corinthians chapter 12, Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, verse 13. o versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. So the Holy Spirit baptizes believers. Então o Espírito Santo ele batiza crentes. This is not the filling of the Spirit. Isto não é a plenitude, o enchimento do This is Espírito the Santo. baptism of the Spirit. Isto é o batismo do Espírito. The Holy Spirit
places people into the body of O Christ. Espírito Santo, ele coloca pessoas no corpo de Cristo. He joins believers together into one family. Ele reúne crentes numa só família. Even immature Christians are joined together into the body of Christ. Até crentes imaturos são colocados juntos no corpo de Cristo. In salvation, God places the believer into a body. Na salvação, Deus coloca o crente num corpo. Here we read it's the Holy Spirit who baptizes you into the body of Christ. Aqui nós lemos que é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. And so we're all part of the same body. Então nós somos todos parte do mesmo corpo. If you are in Christ, you are my brother and sister. Se tu estás em Cristo, tu és meu irmão e minha irmã. I am in Christ and therefore I am your brother and sister. E se eu estou em Cristo, eu sou o teu irmão. We go to different churches. Nós vamos a igrejas diferentes. We live in different countries. Vivemos em países We have diferentes. different traditions. Temos tradições We diferentes. speak different languages. Falamos línguas But diferentes. we are brothers and sisters in Mas Christ. nós somos irmãos e irmãs em Cristo. That's amazing. Isso é espantoso. And it is the Spirit of God who is able to do that. E é o Espírito Santo que é capaz de fazer uma coisa assim. Whether rich or poor, Seja rico ou pobre. it doesn't matter. Não interessa. We are all together in one body. Nós estamos todos juntos em um corpo. And we need each other. E nós precisamos uns dos outros. We have a hard time getting along. Nós tivemos um tempo difícil quando andávamos sozinhos. We are sinful, and that sin destroys a lot of beautiful things that can Sendo happen. pecadores, o pecado destrói coisas que poderiam ser lindas. But look at the amazing work that God does in salvation. Mas vejam o trabalho impressionante que Deus faz na He salvação. takes people with different interests, different backgrounds, Deus pega em pessoas com interesses diferentes, com passados diferentes, and He puts them all together e coloca-as juntas into one body. num corpo. That's amazing. Isso é impressionante. Only God could do that. Só Deus pode fazer uma coisa assim. And that's what happens in salvation. Isso é o que acontece na salvação. He places the new believer into the body of Christ. Ele coloca o novo crente no corpo de Cristo. Now, the first time this happened was on the day of Pentecost. A primeira vez que isto aconteceu foi no dia de Pentecostes. It must have been amazing when it did happen. Deve ter sido algo fascinante, maravilhoso quando aconteceu. All the Jews who believed the message on the day of Pentecost, Todos os judeus que acreditaram na mensagem no dia de Pentecostes, they were saved eles foram and salvos baptized into one body. e foram batizados em um corpo. Now, maybe that doesn't sound too amazing. Talvez isto não soe assim tão impressionante. They were all Jews that got saved. Afinal, eram todos judeus que Deus salvou. The message went out to Jews on the day of Pentecost. A mensagem foi para os judeus no dia de Pentecostes. 3,000 became believers in Jesus Christ. E 3.000 tornaram-se crentes em Jesus Cristo. And now they were one together in Christ. E agora são um em Cristo. But then it happened again. Mas isso aconteceu depois. Later on in the book of Acts, the gospel went to the Samaritans. Mais tarde, o evangelho chegou até aos samaritanos. The Jews and the Samaritans, they don't talk to each other. Mas os judeus e os samaritanos, eles não falam uns com os outros. If they have to go from the south to the north and they have to pass through Samaria, they go all the way around. Se eles tivessem que ir de Jerusalém para Samaria, para o norte, tivessem que passar por Samaria, eles não passariam. Eles davam uma volta bem grande. They wouldn't worship in the same church. Eles nunca iriam adorar na mesma igreja. The Jews worshipped in Jerusalem. Os judeus adoravam em Jerusalém. The Samaritans worshipped in a different place. Os samaritanos adoravam num outro lugar. Would there be any possibility of Jews and Samaritans being together in one body? Será que havia alguma possibilidade de judeus e samaritanos estarem juntos num só corpo? The Jews would have said back in those days, impossible. Os judeus diriam naqueles dias, é But impossível. the gospel went to the Samaritans. Mas o que é certo é que o evangelho And foi they até got aos samaritanos e Deus salvou. And on the day of their salvation,
they were baptized into the body of Christ. E no dia da salvação deles, eles foram batizados no And corpo for de the Cristo. very first time, you had Jews and Samaritans together in one family, one body. Então, pela primeira vez, nós tivemos judeus e samaritanos reunidos num só corpo, numa só família. That's amazing. Isso é impressionante. Then it happened again Mas isso aconteceu outra vez. in Acts chapter 10. Em Atos capítulo 10. There was a man, a Gentile named Cornelius, E nessa ocasião, então, há um homem chamado Cornélio, gentio, and he prayed to God, e ele orava a Deus. and God heard his prayer. E Deus ouvia a sua oração. And an angel came to Cornelius E um anjo vem até Cornélio and said, "Go and get Peter, e diz, vai e manda ir buscar Pedro. and he will tell you what to do." E ele vai te dizer o que fazer. And so Cornelius went and got Peter. Então Cornélio foi, mandou ir buscar Pedro. And Peter is thinking, how could I go to a Gentile house? E Pedro pensava com ele mesmo, como é que eu posso entrar numa casa In de those gentio? days, Jews never went into a Gentile house. Naqueles dias, judeus nunca entrariam em casa de gentios. There was no fellowship. Não havia comunhão. How could he go visit Cornelius? Como é que ele poderia ir visitar Cornélio? But God prepared the way. Mas Deus preparou o caminho. And he obeyed God and he went to Cornelius' house. E ele obedeceu a Deus e foi para a casa de Cornélio. And Cornelius, when Peter enters his house, Cornelius falls down to worship him. E quando Pedro entra na casa de Cornélio, o que é que Cornélio faz? Ele prostra-se para adorar Pedro. Peter says, "Get up, I'm just a man just like you. E ele diz, não, põe-te de pé, eu sou um homem, sou como tu. You can only worship Só God." podes adorar Deus. And Cornelius says, "I brought you here because God told me to bring you here. E Cornélio diz, mas eu trouxe daqui porque Deus disse para eu te trazer aqui. And I'm here, my family's here, Eu estou aqui, a minha família está and aqui. all my friends are E here, todos os meus amigos estão and aqui. we are ready to hear the word of God." E nós estamos aqui, estamos prontos para ouvir a palavra de Deus. Amazing. É impressionante. And Paul preached Christ, E Paulo prega Cristo. and they became believers. Pedro prega. Thank you. E eles tornam-se crentes. And they became believers. E tornam-se crentes. And the Spirit of God fell E o Espírito de Deus cai. and baptized them into the body of E Christ. batiza-os no corpo de Cristo. And now there were Jews, Samaritans, and Gentiles all together in one family, Agora temos judeus, samaritanos e gentios, todos reunidos numa só família. on the same ground, equal ground, Todos iguais, a mesma importância. saved by the blood of the Lamb, Salvos pelo sangue do Cordeiro. saved by the grace and mercy of God, Salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. and now brothers and sisters in E Christ. agora, irmãos e irmãs em Cristo. It's amazing. É impressionante. It happened one more time in Mas the isso book of aconteceu Acts. mais uma vez no livro de Atos. When Paul came in Acts chapter 19 to disciples of John, Quando Paulo chega em Atos capítulo 19 aos discípulos de João, they were people who had heard the message of John the Baptist. pessoas que tinham ouvido a falar acerca do Evangelho, a João, o Batista, João They o were Batista, living in Ephesus. viviam em Éfeso. That's far away from Israel. Isso é bem longe de Israel. How did they get there? Como é que chegaram lá? Maybe they moved and were, Talvez tenham se mudado e foram viver para lá. maybe they were people who heard the message and went back to their place where they were living. Pessoas que se calhar ouviram lá mensagens e voltaram para o lugar onde estavam a But they viver. were disciples of John. Mas eram discípulos de They João were Batista. waiting for the Messiah to come. Ainda estavam à espera que o Messias They viesse. had not heard that he already came. Mas eles ainda não tinham ouvido falar, mas ele já veio. And so Paul told them, Jesus was your Messiah. Então Paulo diz-lhes, Jesus é o vosso He Messias. came. Ele já He veio. died for sin. Ele morreu And he rose again. e já And he ressuscitou. offers salvation. E ele oferece And they salvação. believed the message. E eles And acreditaram na the Spirit of mensagem. God fell. E o Espírito Santo veio. And that group of people E aquele grupo de pessoas were baptized into the body of foram Christ. batizadas no corpo de Cristo. Amazing. É impressionante. And it never is talked about again in the scripture, E nunca mais ouvimos falar acerca disso na Escritura. except here in 1 Corinthians chapter 12 A não ser aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, and verse 13, versículo 13. where Paul
tells the Church of Corinth what happened at salvation. Quando Paulo diz à igreja em Corinto o que acontece quando há salvação. We were all baptized into one body. Nós somos todos batizados em um corpo. Believer is baptized once and it's never repeated. Cada crente é batizado uma vez e isso nunca mais é repetido. It formed God's new work that is called church. Isso forma-se então A new work called the church. Work. Então forma-se um novo trabalho que é chamado igreja. The church was formed at Pentecost. A igreja foi formada no Pentecostes. And since then, God has been adding to the church Deus tem adicionado à igreja those that would be saved. aqueles que são salvos. And this is the work that God is doing today. E este é o trabalho que Deus está a fazer hoje. Saving people and placing them into the body of Christ. Salvando pessoas e colocando-as no corpo de Cristo. 8. Número 8. The Holy Spirit seals the believer. O Espírito Santo sela o crente. Ephesians chapter 1, Efésios capítulo 1, verse 13. versículo 13. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da Verse promessa. 14. Também versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ephesians chapter 4 Efésios capítulo 4, and verse 30. versículo 13. Até que todos... 13. 4:30. Versículo 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, fostes selados para o dia da redenção. 2 Corinthians chapter 1, Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verse 22. versículo 22. Segundo aos Coríntios 1, 22. Também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. In 2 Corinthians chapter 5 Segundo aos Coríntios, capítulo 5, and verse 5. versículo 5. Segundo aos Coríntios 5, 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. The Father has sealed every believer with the Holy Spirit. O Pai selou cada crente com o Espírito Santo. This is one of the greatest assurances of eternal security. Esta é uma das seguranças, uma das grandes certezas da vida eterna. Since God sealed, Deus nos selou, it means we belong to Him. isto significa que nós pertencemos. We are His possession. Nós somos posse dele. We are secure until the day of redemption, until our redemption is complete. Nós estamos seguros até que a nossa redenção esteja completa. The only way that redemption might not be complete A única forma em que a redenção não pode não estar completa, a única forma em que a redenção pode não estar completa is if there is someone more powerful than God who can take us away from God. é se existir alguém mais poderoso do que Deus que nos pode tirar de Deus, tirar da mão de Deus. Because we now belong to Him. Porque agora nós pertencemos a Ele. And we are secure until our redemption is complete. Estamos seguros até que a nossa redenção esteja completa. This is one of the reasons, since we are sealed, this is one reason why we should not grieve the Holy Spirit. Esta é uma das razões pelas quais nós não devemos entristecer o Espírito Santo. We shouldn't grieve Him because He's doing a great work for us. Nós não o devemos entristecer porque, na verdade, Ele está a fazer um grande trabalho a nosso favor. He is guaranteeing that we will make it all the way to heaven. Ele está a garantir que nós vamos percorrer todo o caminho seguros até ao céu. The seal of the Holy Spirit is like an engagement ring. O selo do Espírito Santo é como
uma aliança de casamento, Right de now, noivado. right now, believers have the hope of glory. Agora os crentes, eles têm a esperança da glória. We are in hope of being one day in heaven. Nós temos a esperança de um dia estar no céu. We have the hope of glory. Nós temos a esperança da glória, But we're not there yet. mas ainda não estamos, We're still here. ainda estamos aqui. The seal of God is to guarantee that one day we will be in heaven. Então o selo de Deus é a garantia de que um dia nós estaremos no céu. It is a promise of our resurrection. É a promessa da nossa ressurreição. Jesus said in John 11 at the grave of Lazarus, Jesus diz em João capítulo 11, na sepultura de Lázaro, I am the resurrection and the life. eu sou a ressurreição e a vida. He who believes in me will never die. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Do you believe this? Tu acreditas nisto? Vocês acreditam nisto? Jesus is the resurrection and the life. Jesus é a ressurreição e a vida. We have the promise of resurrection. Nós temos a promessa da That ressurreição. life doesn't end in the grave. Que a vida não acaba na sepultura. That we will one day rise from the grave Um dia nós ressuscitaremos da sepultura. and enjoy life, eternal life. E vamos desfrutar a vida eterna. So this seal is like an engagement ring. Então este selo é como uma aliança, um anel de noivado. It can be described as the first fruit of a wonderful harvest to come. Pode ser descrito como o primeiro fruto de uma imensa, maravilhosa colheita que virá. The final result of our salvation is we will be adopted as sons. O resultado final da salvação é que nós seremos adotados, ou somos adotados como filhos. Now the Spirit enables us to live as sons of God here. Agora o Espírito capacita-nos para vivermos como filhos de Deus aqui. But the actual adoption is future. Mas realmente a adoção é algo futuro. So we read in Então nós lemos em Romanos, no capítulo 8, verse 23. versículo 23, Romanos 8, 23. Não somente ela, está a falar da criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. The Holy Spirit is the seal of our redemption, O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. guaranteed that we will rise again. A garantia de que nós vamos ressuscitar. 1 John chapter 3 Primeira de João, capítulo 3, and verse 2. versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Okay, so when Christ rose from the dead, Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, he became the first one to rise with a new body, Ele tornou-se o primeiro a ressuscitar com um novo corpo. a resurrected body. Um corpo ressuscitado. A body that is similar to ours, Um corpo que é semelhante ao nosso, but different than ours. mas diferente do nosso. A body which, after he rose from the dead, could pass through walls, Um corpo que depois da morte ele podia passar por paredes. we can't do that today. Nós não conseguimos fazer isso hoje. A body that ate food, Um corpo que comeu comida, but a body that was different. mas um corpo que era A diferente. resurrected body. Um corpo ressurreto. First one. O primeiro. There were people who were raised from the dead in the Old Testament and in the life of Jesus. Houve pessoas que foram ressuscitadas dos mortos no Velho Testamento e também durante os dias de Jesus. But those people, when they were raised from the dead, they resumed a body like we have. Mas essas pessoas, quando voltaram à vida, elas voltaram num corpo igual ao que nós temos hoje. A body of sin. Um corpo de pecado. A body that would one day die again. Um corpo que um dia vai morrer de But the novo. Lord Jesus rose and will never die again. Mas quando Jesus ressuscitou, ele nunca iria morrer de And novo. one day we will rise, E um dia nós vamos ressuscitar. never
to die again. para nunca voltar a morrer. Jesus Christ was the first one, Jesus foi o the fruit. primeiro fruto. One day a harvest of others will rise again. Dia, uma grande colheita de outros ressuscitará de novo. So these are the things that the Spirit of God is doing today in relation to salvation. Então estas são as coisas que o Espírito de Deus está a fazer relacionadas com a salvação. Well, we also need to talk about the work of the Spirit of God today in relation to the believer. Mas nós também precisamos falar sobre o trabalho do Espírito Santo em relação ao crente. But I think we should take a break. Mas eu acho que nós devemos fazer uma pausa.